Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre as plantas, mas a nossa aula vai começar de uma forma diferente hoje. Vou passar agora para vocês um vídeo, prestem bastante atenção, que ele vai abordar um pouco do tema da nossa aula de hoje, tá ok? Bom, esse é o vídeo sobre a germinação de um girassol. Ele é bem parecido com a germinação do feijão, que vocês realizaram o experimento. Então, agora vamos iniciar o tema da nossa aula, ok? Bom, o tema da nossa aula de hoje é a importância da água e da luz do sol. Então, pega seu material do ético e acompanha comigo na página. Só um momento. E acompanha comigo na página 15. Vocês já se perguntaram como as plantas se desenvolvem? O que elas precisam para poder se desenvolver, crescer? Na nossa aula de hoje, nós vamos responder essa pergunta. A primeira coisa que a planta vai precisar é da luz do sol. E a segunda, de água. Bem, a planta ela vai precisar da luz do sol para realizar o seguinte processo, conhecido como fotossíntese. E foi o tema da nossa aula passada. Para quem não lembra, fotossíntese é um processo no qual a planta ela vai obter seu alimento. Ou seja, ela vai utilizar ali o gás carbônico e a luz do sol e vai produzir um tipo de açúcar que vai servir de alimento para que ela consiga se desenvolver. Esse processo é chamado de fotossíntese. E os organismos que são capazes de realizar esse processo são chamados de seres autótrofos. Esses seres autótrofos são seres que são capazes de produzir seu próprio alimento. As plantas, quando nós falamos de plantas, até falei na aula passada, nós geralmente lembramos das plantas terrestres, das árvores, das samambaias, mas também existem as plantas aquáticas, que são conhecidas como algas. As algas, elas também realizam fotossíntese, assim como as plantas terrestres. Além da luz do sol, a planta ela também vai precisar de água para poder se desenvolver. Através das suas raízes, a planta ela vai absorver a água presente no solo junto com os nutrientes que contém no solo,
Ou seja, é graças à água que a planta ela vai absorver e retirar do solo todos os seus nutrientes. Ela vai utilizar ali as raízes vão buscar lá no fundo da terra a água e os nutrientes presentes no solo. Viu como é interessante? Lembrando que a parte da planta responsável por realizar a fotossíntese são as folhas, como nós vimos no início do nosso capítulo. Na natureza ou em uma plantação, as plantas elas retiram a água existente no solo. Uma terra boa para o plantio permite a entrada de ar e da água. Assim, as raízes conseguem crescer bastante, permitindo que a planta ela fique bem fixa e firme ao solo. As raízes também elas vão ser importantes para estar arejando o solo, ou seja, permitindo que aumente o solo absorva uma grande quantidade de ar e também de água. Nesse processo de permitir a entrada de ar, nós vamos ter alguns seres vivos que são muito importantes para o solo, que são as minhocas. Vocês sabiam disso? Viu como é interessante? A planta, apesar dela não poder se mover, ela vai buscar várias adaptações para poder sobreviver. E ela vai precisar de coisas bem simples, somente de luz e de água. Entretanto, dependendo da espécie de planta, ela vai precisar de quantidades diferentes de sol. Por exemplo, no nosso assunto passado, nós vimos que algumas espécies de plantas conhecidas como samambaias e musgos, elas precisam de uma quantidade menor de luz do sol. São conhecidas como plantas mais sombreadas, elas preferem um pouco mais de sombra. Viu, pessoal, como plantas elas são bem legais, tem cada curiosidade interessante. Então, pessoal, caso a planta ela não tenha a quantidade de luz adequada, se for uma semente, que nem no caso da germinação do feijão, do experimento que vocês realizaram, se não tiver a quantidade de luz adequada, o feijão ele não vai germinar, ou seja, não vai dar uma origem a uma nova planta. Mas se for já uma planta adulta e ela não conseguir mais uma quantidade adequada de sol, ela não vai morrer imediatamente. Ela vai sobreviver por um tempo, mas ela vai começar a perder suas folhagens até que ela venha morrer de fato. Ou seja, a planta ela é totalmente dependente da quantidade de luz do sol para poder realizar a fotossíntese, que é produzir seu próprio alimento, e no caso da semente ocorrer a germinação, assim como também ela é dependente da água para a semente conseguir germinar também, e que a planta ela consiga absorver os nutrientes aí do solo. Então, pessoal, esse foi o tema da nossa aula de hoje, e até a próxima. Tchau, tchau!